E o que acontece? Quando a gente entra no caminho espiritual, é que a gente começa a descobrir um mundo interno, um mundo interior. Começa a olhar suas sombras, né? Começa a ver o quanto você reagiu a provocações, mas que no fundo, você não teria tomado determinadas atitudes se você tivesse consciente. Começa a perceber também quantas coisas aconteceram na sua vida que se transformaram em crenças limitantes, que te limitam. E aí quando você olha para dentro e aí descortina também que você é uma centelha divina, de um grande todo, né? De uma sabedoria, de um amor, de um conhecimento cósmico e tal, e você vê o quão pequenininho você é, gente, isso já é coisa demais para o ego absorver. Então esse ego, ele tem que se render sim à realidade interna. Quando começa a trilhar, gente, aí sim, aí tem que se render, aí cai de joelho e olha, né, para a grandeza. Agora, é também esse ego, e é só com ele que a gente pode contar para começar a dar limite ao mundo externo. Bora falar sobre o ego, né? Bora falar sobre o ego. Eu sinto muita vontade de falar sobre ele, porque desde que eu entrei na senda, no caminho espiritual, eu ouço falar que o ego sempre atrapalha, né? Oi, Mércia, obrigada. Mércia que me avisou que vocês estavam aí. Saudade, Dani. Então, sempre ouvi falar que o ego atrapalha. Então, eu trouxe uma história que eu vivi para dar o exemplo e talvez até explique por que eu tenho tanta preocupação da gente ter cuidado, né? Quando fala que o ego não presta, que não pode dar ouvidos ao ego. O que acontece? Eu hoje até publiquei, né? Era 1996, eu tinha voltado da Inglaterra e tinha desenvolvido uma leitura para o autoconhecimento através do tarô. Eu tinha desenvolvido uma metodologia de leitura do tarô, que em cima de uma pesquisa muito grande e profunda que eu fiz, que descobri que o tarô é o código do arquétipo humano, e já associado a uma visão psicológica. Então era uma metodologia que ensinava as pessoas a ler o tarô para o autoconhecimento. E trabalhei muito, né? A exposição daquela metodologia num centro espírita naquele lugar, eu estava em Alphaville, fez com que a TV Alphaville, na época, me chamasse para ter um programa sobre o tarô. Enfim, foi um sucesso assim instantâneo e eu pude ensinar muitas pessoas. E eu ouvi assim, comentários do tipo assim: nossa, se as pessoas soubessem que o tarô é capaz disso, que coisa boa. Eu dava workshops, dias depois as pessoas me ligavam, não queria dizer que foi muito bom e tal, papapá. Bom, resumo da ópera. Eu resolvi escrever um livro. Eu falei, cara, eu vou escrever um livro dessa metodologia, né? Porque, pode ajudar um monte de gente a perceber, a saber que o tarô tem esse uso também. Muito bem, eu estava lá. Nossa, foi o momento mais espiritualizado da minha vida. Os grupos de tudo. Foi lá que naquela época que eu aprendi Xing. Foi naquela época que chegou a mim o calendário Maia, que na época chamava calendário Maia. Cristais, a Carmen Balesteira, enfim. E essa coisa do ego, ego, ego. Bom, minha vida, que o ego não presta, que o ego que atrapalha, que o ego isso. A minha vida mudou muito também, né? Houve várias mudanças. E chegou um determinado momento, o livro era grande, né? Era muita coisa para escrever, porque era uma metodologia de leitura do tarô para o autoconhecimento, são 78 cartas, só os arcanos maiores já dá um primeiro livro. Chegou um determinado momento que eu, dentro da minhas reflexões espirituais, falei assim: olha, eu sou só um canal.
a sabedoria está aí, sabe? Ela está disponível, esse conhecimento está aí, está disponível. Se eu não escrever esse livro agora, outra pessoa vai escrever, vai captar, vai canalizar e vai ajudar as pessoas interessadas pelo tarô para o autoconhecimento igual. Então, deixa para lá. Bom, 20 anos se passaram, aliás, 26 anos se passaram e esse livro não foi escrito até hoje e o método continua sendo, continua ajudando as pessoas, tanto que quem está aqui porque, né, passou pela metodologia, acho que só a Cláudia de Búzios não, mas Dani, Mércia, Helena fizeram esse curso e sabem, né, do que eu estou falando, e esse livro não foi escrito por causa dessa coisa do ego. Deixa para lá, né? Quem sou eu para querer escrever o livro? E o que acontece? Quando a gente entra no caminho espiritual, é que a gente começa a descobrir um mundo interno, um mundo interior. Começa a olhar suas sombras, né? Começa a ver o quanto você reagiu a provocações, mas que no fundo você não teria tomado determinadas atitudes se você tivesse consciente. Começa a perceber também quantas coisas aconteceram na sua vida que se transformaram em crenças limitantes, que te limitam. E aí quando você olha para dentro e aí descortina também que você é uma centelha divina, de um grande todo, né? De uma sabedoria, de um amor, de um conhecimento cósmico e tal, e você vê o quão pequenininho você é, gente, isso já é coisa demais para o ego absorver. Então esse ego, ele tem que se render, sim, à realidade interna. Quando começa a trilhar, gente, aí sim, aí tem que se render, aí cai de joelho e olha, né, para a grandeza. Agora, é também esse ego, e é só com ele que a gente pode contar para começar a dar limite ao mundo externo. Porque essa sociedade de consumo, esse mercado que está aí, ele só desenvolveu porque tiveram egos fracos. Egos que foram seduzidos. O marketing, você precisa ter um iPhone do último tipo. Você precisa ter esse sapato. Você precisa ter. Seduzindo quem? O ego. E quando você entra no caminho espiritual, você tem que ter muita coragem, muita força, muita autoconfiança para começar a dizer: não, não preciso. Não preciso. Não. É colocar limites. Nos relacionamentos, por exemplo, a grande questão de toda a minha clínica, qualquer pessoa que senta num divã de psicanálise, de psicologia, está sofrendo com um ego fraco. Ninguém senta porque se acha o todo-poderoso. Ninguém vai procurar um psicólogo porque está se achando todo-poderoso, né? Todo mundo vai procurar por quê? Porque até pode se achar todo-poderoso, mas quando começou a olhar para dentro, começou a sentir umas coisas, sabe? E aí, nesse exato momento que você olha para dentro, é que você tem que ter força, muita força, para encarar. E quando você olha para dentro e se rende a essa força e percebe que você é um serzinho pequenininho, mas que tem uma singularidade que é válida, aí você tem a chance de encontrar, depois que você, né, venceu todos os perigos da floresta, venceu a bruxa, venceu o dragão, venceu todas aquelas crenças limitantes, as experiências passadas de mamãe, papai, escola, amiguinho, primeiro trabalho e tal, né? Já viu quanto todo mundo fez mal para você, depois já perdoou todo mundo porque entendeu que está todo mundo na mesma senda e tal, e chegou até a sua singularidade, aí é expressar a sua arte. Expressar a sua arte neste mundo material que nós estamos, porque só quando a gente aceitar a nossa singularidade é que a gente vai ser colaborativo e deixar de ser competitivo. Agora,
deixar de ser competitivo não é destruir o ego. Isso é jogar o bebê com a água do berço. Deixar de ser competitivo é colocar o seu ego no seu devido lugar, ou seja, na sua é seu santo de frente, na sua própria defesa nesse mundo, defesa dos seus valores, defesa dos seus interesses, defesa da sua singularidade. Porque quando você encontra a sua singularidade, você ao mesmo tempo entende que todo mundo tem lá a sua singularidade. Não há necessidade de competição e não há necessidade de ficar disputando. Ah, eu não escrevi o livro do tarô. Não, realmente tem aí milhares de livros de tarô, mas a minha forma de escrever é só minha. E a minha forma de escrever e de tratar desse tema pode ser útil para um montão de gente. Então é por isso que eu fiz questão de falar sobre essa questão do ego, de trazer essa visão do ego. Para a gente ter esse cuidado, sabe? Não tem que destruir. Ele é a nossa representação aqui, quer ver? Eu vou ler aqui o que eu trouxe do glossário esotérico, para a gente ver a definição do ego no glossário esotérico. Ele diz que ele é o núcleo da consciência do ser nos níveis materiais. Então ele é um núcleo, ele é onde ancora, aonde nossa alma ancora. O ego está para a alma como a nossa roupa está para o corpo, sabe? Se você ficar sem ego, você vai ficar exposto, sem limites, né? Então ele é esse núcleo. Ele precisa sim ser transcendido, ele precisa se render à sua alma e cada vez mais a alma se expressar através do ego. Agora, para a alma se expressar através do ego nesse mundo, a gente precisa saber colocar limites e se reconhecer. Então aí eu queria saber se a Ana Lu, se o Walter, se o Dilcimar, que estão aí, se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação para fazer, porque eu queria que isso fosse uma conversa, né? Eu não queria que isso fosse uma aula, porque, na verdade, não tem nem a intenção de ser uma aula, porque eu não trago a verdade última, mas eu queria trocar essa experiência com vocês, do tipo, no seu caminho espiritual, você ouviu alguma vez que o ego atrapalha? E como que isso bateu em você? Escreve para mim aqui que eu quero comentar. Quando eu abri para as perguntas, eu recebi uma pergunta do Yuri. Yuri está em reunião, não está aqui agora. Aí Yuri fez a seguinte pergunta: quando é que eu percebo que é o ego que está desejando ou respondendo alguma coisa? A resposta é: não tem outra dimensão a responder nesse mundo. O ego é quem está respondendo o tempo todo. Até quando você diz assim, supere o ego, quem está falando isso é o ego, né? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Eu existo. Em latim, ego é eu. Então, se você tirar o eu, quem vai ficar? Né? E mesmo que você fale dessa forma, né? Que você fala assim, não, mas não é isso que eu quero dizer. O ego vibra nas pessoas como o eu. Por mais que você tenha a intenção de dizer que não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que o ego diante do todo é pequenininho. Mas vibra nas pessoas como o eu, como a minha personalidade. Pô, então quer dizer que eu não valho nada? Quer dizer que eu tenho que, né? Aqui. Internet falhando. Deixa eu ver se eu estou aqui com a internet. A minha internet está legal. A Mércia escreveu: o ego é a ponte para o caminho espiritual. Exatamente, ele é ponte. Ele é aquele que tem que dizer não aos apelos da sociedade, né? Tem que colocar limites. E é aquele que tem que se render à sua realidade interna, que tem que se apoiar. Quem é que salva a sua criança interior? Bora lá. A gente ouve falar também, minha criança ferida. Quem é que pode ir lá buscar a sua criança ferida e trazê-la, né, à luz, se não o ego?
O ego é cada um de nós, somos nós, é a nossa individualidade. A Daniele escreveu: eu não tenho ego nenhum, me vejo assim. Se entrega. Não entendeu o que Daniele escreve? A Helena escreveu: meu ego me estrutura. É a sua estrutura. Olha, na psicanálise, o Freud, na segunda tópica, na primeira ele só viu a mudança do consciente para o inconsciente, essa dinâmica na psique inconsciente-consciente. Na segunda tópica é que ele descobriu ou dividiu dimensões na psique como id, ego e superego. Para o id ficaram os instintos, o desejo de comer, desejo de prazer, as pulsões de prazer, né? No ego ficou o eu, a personalidade. E o superego, o depósito de tudo aquilo que você aprendeu, que são as regras morais, sociais, as crenças limitantes, as ordens, os comandos, aquilo que você precisa fazer para manter suas relações. E o ego ficava nesse lugar de administrar o desejo que vinha do id e a repressão que vinha do superego. E o ego tinha que administrar isso aqui, além de administrar sua relação com o mundo externo. Né? E o que é interessante destacar na visão psicanalítica dessa dinâmica da psique é que para Freud a energia psíquica, e na verdade é como é para a gente, a energia psíquica ela é fixa, ela não tem. Se você tem muita energia no id, você está tirando a energia do ego e do superego. Se você tem muita energia no superego, você está tirando a energia do id e do ego. O que, quando a gente entra no caminho espiritual, a gente sabe que ao meditar, ao fazer orações, quando você pega o seu ego, fecha os olhos e olha para dentro, você conecta com a fonte e sim, recarrega energia. Deixa eu ver a Daniele que ela está falando. Daniele, não, Helena. Daniele, acho que a ideia é de não associar o ego à exibição. Dani, escreve o que você não entendeu. Quero tanto poder conversar. Eu não tenho ego nenhum, me vejo assim. Você se vê assim como? Né? Explica para mim, que é para eu entender o que você... Eu estudei, eu relembrei o que a psicanálise fala do ego para a gente fazer essa live, para a gente ter essa conversa. Porque é muito importante agora que a gente está vivendo um boom da espiritualidade, cada vez mais vai se falar em espiritualidade. E se a gente começar a dizer que o ego é isso, que o ego é aquilo, que o ego é aquilo outro, para a gente enfrentar esse mundo aí fora, que a gente está vivendo uma transição. Somos nós que temos que dizer para o mundo, basta, não quero comer carne. Não quero comer carne, às vezes até, não é porque você não gosta de carne, mas porque você nesse momento percebe que isso está fomentando uma indústria que está desmatando, queimando e tal, entende? E essa coisa de não querer comer carne tem que ser alguma coisa que venha da sua percepção interna, porque pode ser que para outra pessoa não seja isso. Não tem regra geral. E quem vai acessar internamente qual é a atitude mais equilibrada de você, para você tomar suas decisões nesse momento, é o ego. Vamos lá, deixa eu ver se a Dani escreveu. As pessoas que têm um ego enorme acham que são melhores que as outras. Então, deixa eu te falar, Dani, talvez assim você entenda. As pessoas que se acham melhor que as outras não são pessoas que estão na senda do caminho espiritual. Não são pessoas, eu nunca vi no consultório de terapêutico, de psicanálise ou de psicologia, sentar uma pessoa na frente que se acha o máximo e que tá, entendeu? Que os outros são ruins. Nunca vi essa pessoa sentar num consultório, sabe? Pode ser até essa pessoa que se acha, mas aí começou a dar alguma coisa errada com ela, que ela foi... Então, quando essa pessoa começou a ver que tem alguma coisa errada, que pode ser ela que tenha que resolver, ela já começou a precisar do seu ego para poder trilhar esse caminho interno, entendeu? Eu acho que isso pode ser... Então, assim,
Ai, tem um ego enorme, mas para fora, eu não sei se é para fora, estão olhando para fora. Não é essa pessoa que vai ouvir que o ego não presta, entendeu? Não é essa pessoa, é dentro do meio das pessoas que estão na senda do desenvolvimento espiritual, do autoconhecimento, né? É que então tem que ter esse ego a seu serviço, a olhar para dentro. A Blavatsky dizia que a mente ela pode ser um general cruel, mas que também pode ser um fiel servidor. Então o ego é essa pessoa, ele pode ser cruel, mas ele pode ser o seu maior defensor. Né? Deixa eu ver o que o... Quem acha que é melhor que as outras pessoas, na verdade tem um ego muito fraco, que precisa humilhar as outras pessoas para se sentir bem. Quem se conhece, quem se ama, quem é autoconfiante, não humilha as outras pessoas. Deixa eu ver o que Walter escreveu. O ego é mau quando ele se baseia no olhar do outro e queremos ser bem vistos de acordo com um consciente coletivo que também é o outro. Isso é que as pessoas acham que é o ego. Então, é isso, sabe? Quando o ego é regido só pela sociedade, pelos valores da sociedade que estão fora dele, ele deixa de servir a si próprio. É aquilo que Jesus falou, não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Né? Você não consegue acatar o que a sociedade quer de você e, ao mesmo tempo, se acatar, se respeitar, se amar. Então, o ego é essa ponte. E, dentro da senda espiritual, do desenvolvimento espiritual, é ele que vai fazer o resgate. Não é nenhuma nave, sabe? Nenhum ET, sabe? Que vai vir aqui resgatar você. É ele que vai te resgatar. É ele que vai resgatar a sua criança interior. É ele que vai dizer para você, sabe? Que você é o ponto focal. É o ponto focal para a ascensão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Importante essas colocações. Ah, entendeu. A visão do ego desmistifica esse olhar supérfluo. Entende? Não, então é isso, gente. Eu queria muito colocar isso, queria colocar para vocês também duas coisas. As cartas do tarô que falam do ego. O ego, o diabo é a carta que representa o ego. E a letra hebraica, cuja o diabo está representando, é Samek, que é uma letra que quase se fecha em si. Então, o que acontece? O ego, ele é uma instância psíquica que magnetiza. Então, tudo aquilo que nós magnetizamos é por conta da questão do ego. Inclusive, nosso entusiasmo pelas leituras, pelos estudos espirituais, né? Sabe? É ele que vai ter a disciplina necessária para que você, então, siga o caminho espiritual, faça as práticas meditativas e etc. Então, a energia magnetizante do diabo, que aparece no diabo, ela é transcendida na carta da força, quando você tem Hércules dominando o leão. Hércules é a nossa consciência. E o leão é o ego que quer rugir, que quer aparecer, que quer ficar bonito na foto e tal. Mas essa consciência, representada pelo Hércules na carta da força, ela não consegue, neste nível da nossa existência, ascender para outros níveis se ela não dominar o leão, se ela não dominar o ego. E uma outra carta que também é super importante para a gente entender como é que ele funciona, como é que a gente pode trabalhar isso, é a carta do carro. A carta do carro, a carta da vitória, é a carta que é análoga ao planeta Marte, que fala de luta, de guerra, de força de vontade, de ira sagrada, de que, né?
E a carta do carro traz o quê? Traz a consciência, que é representada pelo cavaleiro, que está ali dirigindo a biga, e está dirigindo a biga, que é conduzida por 2 cavalos, um cavalo branco e um cavalo preto. O cavalo branco é aquele nosso lado que quer agradar o outro, que, sabe, não, eu sou super altruísta, não, para eu ganhar o céu, né, para quando eu morrer eu ir para o céu, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que pensar no outro antes de mim, eu tenho que tudo outro. E o cavalo preto, ele diz que é o nosso lado egoísta. Não, que o outro que nada. Eu primeiro. Não, e agora até a minha vez. Eu que tenho que ganhar, eu que mereço aquela promoção, eu que preciso desse emprego, eu que. E aí, o que o arcano do carro mostra pra gente? Se a consciência que tem ali, que está funcionando através do ego, tiver um ego que só se interessa pelo ajudar o outro, só solta a rédea do cavalo branco, o seu carro vai rodar em círculos. E se, por outro lado, a consciência que funciona através do ego, só soltar a rédea do cavalo preto, só pensar nele, o carro vai rodar em círculos. Então, para a gente andar para frente, para a gente evoluir, a gente tem que ter consciência de quando a gente tem que dizer sim e quando a gente tem que dizer não. E quem diz sim e não é o ego. Então a gente não pode acabar com ele, não pode querer humilhá-lo. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Valorizar o ego é autoestima, exatamente. A gente tem que ter autoestima, tem que ter autoconfiança, tem que ter coragem, né? E tudo isso são qualidades do ego. Buscar conhecimento é o ego que nos motiva. Existe uma interpretação equivocada do ego. Exatamente, buscar conhecimento, a disciplina que a gente precisa ter para acordar todo dia de manhã, fazer a prática da meditação. Quem você está disciplinando? É o seu ego. E o seu ego só vai topar fazer isso se o quê? Se você estiver entendendo que isso é bom para você. Porque se você não entender que isso é bom para você, ou seja, se você não domesticar esse leãozinho, né? Se você não der um presentinho para ele, se você não falar assim, não, mas olha só, acorda todo dia de manhã que você vai se sentir muito melhor. Aí o leãozinho vai e acorda, bota o despertador e acorda todo dia de manhã, feliz da vida. Mas se você se sentir né? Tipo assim, ó, acho bom você acordar cedo todo dia de manhã, porque senão, cara, você vai, né? Senão sua vida, senão você vai achincalhado desse jeito, ou então você vai, né, com o rabinho entre as pernas e fica ali então só ouvindo o que o outro está falando, porque o outro sabe o que é bom para você. Não foi você que escolheu pela sua própria vontade acordar e botar o despertador para meditar. Foi porque o outro disse para você que se você não fizer isso, sabe, você não vai ganhar o reino dos céus. Porque não vai conseguir. Aí você vai falar, então tá bom, então eu vou agora, me diz então tudo que eu tenho que fazer, porque eu vim aqui só porque você falou, não foi porque meu ego decidiu. Entende? As pessoas dizem, fulano é egóico, é egoísta, aí está a questão. O fulano é egoísta, só pensa nele, é o cavalo preto, né? Mas ele também tem o cavalo branco. Na senda da espiritualidade, quando a gente começa a se conhecer melhor, agora no despertar do sagrado feminino, das mulheres perceberem quanto elas são violentadas, e não na forma mais explícita, porque quando chega a violência sobre o feminino na forma explícita, ela já está acontecendo há muito tempo na forma implícita, psicológica, de desmerecimento, de baixa menos-valia. Então, quando você começa a despertar, nossa, você precisa ter muita força para decidir se separar de um homem que bate em você. Né? Quem é que tem que se fortalecer nesse momento? Entende?
Então, por isso que eu queria trazer essa conversa para a gente ter esse cuidado, né? Para a gente delicadamente, se tiver num meio espiritual em que as pessoas começarem a falar mal do ego, delicadamente apresentar uma outra perspectiva, né? Que não é assim. É muito chato quando você já começa a perceber que você tem que se render a verdades internas, né? Tem que assumir os seus erros, tem que encarar um caminho de autorresponsabilidade, né? Você tem que fazer tantas coisas para dar conta do seu próprio reino interno, ainda ouvir que o seu ego não vale nada. E aí você fica perdido, tá? Então, se o ego não vale nada, o que é que vale? Tá bom, gente? Olha, tô então já aqui encerrando. Se você tiver mais alguma questão para colocar, uma pergunta, uma observação, fale agora para a gente resolver essa questão. André Fernandes. André, já estou no finalzinho, tá? Todo mundo aí, tá tudo certo? Gostaram? Valeu a pena? Né? Iluminou alguma coisa? A gente tem um tempo, né, um delay de resposta. Então é isso, gente. Beleza. Então, olha, só para a gente aproveitar que hoje a gente inicia uma onda encantada, que é uma medida de tempo de 13 dias da Terra, né? Então, que a gente hoje, assim, fecha os olhos nesse momento, respira fundo. Vamos agradecer que a gente está aqui hoje vivo, saudável, sobre esse querido e amado planeta Terra, e tomar consciência que nesse exato momento está anoitecendo, porque a Terra está girando em torno do seu próprio eixo. Nesse exato momento a gente está vivendo a estação do verão no hemisfério sul, porque a Terra está na sua órbita em torno do Sol. Que nesse exato momento o Sol que compõe, que domina, que tem o nosso sistema solar todo, está girando em torno do grande Sol central. E por causa do caminho que nós estamos navegando neste exato momento do Sol, nossa estrela, nós estamos vivendo essa transição planetária de uma era para outra. Então, vamos tomar consciência disso, nos sentir navegantes terráqueos nesse planeta e agradecer por isso. Gratidão a todos. Namastê e em Lakesh. Eu sou um outro você. Vai ficar gravada? Vai sim, Walter. Beijo. Quem quiser. Gratidão, Cláudia. Meditem, hein? Meditem bastante, porque a meditação desenvolve o olhar puro do observador. Adorei também. Tchau. Vou deixar gravado.